Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo com. Chegamos a mais uma live, chegando com mais um conteúdo importante para vocês, quem vem seguindo, quem vem acompanhando, né, um projeto de mais de 4 anos. Tenho a felicidade de estar passando isso com vocês, que vocês sabem que sempre eu procuro o melhor, né, da nossa inclusão, buscar assuntos, conteúdos, um bate-papo descontraído, com um compromisso com vocês. Vamos começar essa live da melhor maneira possível, onde eu sempre digo, né? Vamos falar um pouquinho dos nossos apoiadores, aqueles que estão sempre junto, sempre nos incentivando para estar passando isso com vocês. Sempre, né? Com um carinho muito grande que eu venho falar para vocês sobre Mamas Burger, restaurante aqui em Capão do Canoa. Quer levar teu filho, quer fazer um lanche, quer almoçar, quer jantar, pode ir lá no Mamas Burger, na Vida Rudá 1004, com o Joel. Cara, um proprietário, ele é uma pessoa sensacional. Não deixe de estar indo lá. Também não podia estar deixando de falar, essa pessoa em si eu tenho um carinho muito grande, que é um profissional fora de série. Falar dele também é difícil até de falar, me emociona um pouco também quando falo, porque é do Thiago, do Eu Patrão Barbershop, no município de Imbé, na Avenida Paraguaçu, na frente do Mercado Super Bom. Vai no barbeiro, o cara tem um atendimento humanizado, é o primeiro no litoral gaúcho, onde ele faz aquele atendimento com carinho com os autistas, tem aquele espaço onde as famílias ficam mais tranquilas, quer levar teu filho, garanto que vocês não vão se arrepender. Entre em contato com ele, tem rede social, Instagram, Eu Patrão Barbershop, ali que vocês vão estar encontrando, entre em contato com ele, liga, para você estar sabendo, agendando, passando as informações para vocês terem um atendimento. Também ele tem um atendimento a domicílio, se for o caso, se organizar, aonde também ele vai estar auxiliando as famílias da melhor maneira possível. Também Karen Melissa Psicopedagoga, Instagram é só entrar e conhecer o trabalho também, uma excelente profissional, a minha esposa, mas também, né, fora o papel de esposa, ela é uma excelente profissional. Também não poderia estar falando de duas pessoas, dois profissionais que eu tenho um carinho muito grande, tá? Regis Tatu, tá? Esse cara também, esse tem um espaço no meu coração, porque quem gosta de tatuagem sabe o que eu vou dizer. Tu tem que ter uma segurança, um carinho, tu tem que saber como fazer, como estar num ambiente, porque ali é uma marca que tu vai deixar para tua vida toda. Regis Tatu, segue o Instagram dele aí em Capão da Canoa, ou se organiza, faz um contato com ele, monta uma arte, conversa com ele que vocês vão ter um trabalho excelente. Bruno Costa Tatu também é um profissional gigante, também um cara que eu tenho um carinho gigantesco. Siga as redes sociais Bruno Costa Tatu e vai conhecer o trabalho que também é um cara fora de série. Anato Núcleo Terapia Ocupacional, entra Mandaí. Quem precisa, a gente sabe que pais atípicos precisam de um excelente atendimento, de um organizar a família, organizar o teu filho atípico, teu filho autista. Entre em contato com a Anato, que vocês vão também, não vão se arrepender, vão ter um crescimento gigante. Também não poderia estar deixando de falar dos meus amigos, parceiros de canal, né, que eu tenho um canal no YouTube também, que é Darkinauta e Wagner Bike Trip. Pessoal, assim, ó, hoje eu tenho um carinho muito grande de estar falando para vocês também desse parceiro que eu também faço um carinho gigante, que é a Abrace Ecoterapia. Natália, a Roberto, o pessoal todo que trabalha lá, faz um trabalho gigante de evoluções que não tem palavra para dizer. Eu sou suspeito a falar porque meu filho faz a ecoterapia lá, mas o trabalho é gigante. Ver a evolução do teu filho, eu posso dizer assim que o meu filho de não subir, nem chegar no ambiente, não querer descer do carro, hoje ele faz o que tem que ser feito dentro da ecoterapia, aonde ele, vocês acompanham na rede social, está evoluindo cada vez mais. Agora, gente, vamos fazer o que a gente mais gosta aí, que é estar numa conversa, num bate-papo. Então a gente vai começar aqui a busca pelo convidado aqui. Também queria dar um abraço gigante aí, tá? O Corte Azulteia, que entrou há pouco tempo aí, Jonathan, que já vou fazer um spoiler para vocês, tá? Logo, logo vamos estar falando com ele também, tá? Falar um pouco dessa história dele, que também é gigante na inclusão. Vamos em busca da nossa convidada.
Vamos primeiro aqui, vamos dar aquele boa noite a todos que estão chegando, tá? Porque a gente está aí para conversar e trocar aquela ideia. Vamos tentar buscar a convidada para a gente começar a conversar. A gente vai se organizando. Gente, eu sempre falo, tá? É um bate-papo. Então a gente vai estar se organizando aqui para estar junto com o convidado. Tá? Fiz o convite, vamos ver se vai aceitar. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, vai falando no bate-papo aqui, tá, Rosana? Qualquer coisa também tu pode fazer um convite para entrar, tá? Eu fiz o convite, estou esperando tu aceitar. A internet tem dessas também, tá, pessoal? Boa noite a todo mundo que tá chegando, tá, gente? Vamos ver aqui. Ela fez o convite. Vamos entrar ao vivo. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Tá, ela não pode participar. Vamos ver aqui. Vamos tentar de novo. Fiz um convite. Agora vai. Viu? Olá! Deu Viu? certo! Deu sim. Tá tudo certinho. Ah, eu tive que trocar o Wi-Fi aqui, eu É, tava no Wi-Fi errado, não tava chegando o teu convite. é bem assim, ó. Isso se chama internet, né? Eu sempre Ah, falo. Por o ao isso que vivo tem disso, né? eu já tô bem vacinado, sabe? Eu já falo bate-papo descontraído, com compromisso, porque tem isso. Quando vê a internet não funciona, eu já fiz live até piscando luz, porque tava com queda de luz. Então, tudo assim. Tudo a gente vai se virando. Com certeza. Tá me ouvindo tudo direitinho, Rosana? Agora tá tudo ótimo. Tudo Então tá bem? tudo certinho, graças a Deus. Eu, primeiro de tudo, quero te agradecer por ter aceitado o convite, que a gente sabe que a agenda ela não é fácil para a gente estar conversando. Claro que a internet ela ajuda muito, né? A gente sabe que ajuda, mas mesmo assim, né? A gente tem os compromissos. Agora, de coração, primeiro de tudo, né? Como já te agradeci, quero que tu te apresente para o pessoal aí e conta um pouquinho da tua história, a tua história e como eu vou dar um exemplo assim, a tua história, por que tu escolheu a profissão que tu tem. Aí a gente vai chegar em tudo que a gente tem para conversar aí. É En- contigo agora. Então, né, primeiramente eu quero te agradecer pelo convite. Né? Essa live já era para ter acontecido, acho que há umas 2 semanas aí, a gente não conseguiu por causa de conciliar as agendas, né? Mas fico muito feliz de estar podendo participar, né, hoje aqui contigo. Esse teu trabalho aí que tu já faz há tanto tempo, né? Um trabalho tão bacana que tu traz de conscientização, né? Eu acho muito bacana quando a gente vê pais atípicos envolvidos e a gente sabe que a maioria, né, do pessoal que lidera, dos ativistas da causa, geralmente são mães atípicas. Então, quando um pai se mobiliza para fazer, né, todo esse movimento, assim, a gente fica muito feliz, né? A gente fica naquela expectativa de que outros pais também se inspirem e que eles também né, há pouco tu estava falando do Jonathan, né, que também é um pai super engajado, assim, e mostrar que também é possível viver essa paternidade atípica, que é possível também fazer a diferença, né, na vida das pessoas e que esse papel não é exclusivo das mulheres, né. Então, primeiro, quero te parabenizar aí pelo teu trabalho. Obrigado, eu que agradeço. E a gente já bateu um papo, né? Tu já esteve lá, né, na nossa mesa do podcast de saúde urgente. A gente fez um episódio justamente sobre esse tema, né, de pais atípicos. Fizemos então uma roda, né, com 3 pais atípicos conversando um pouquinho sobre o tema do autismo, né? Então, eu sou Rosana Dúlios, eu sou advogada, né, especialista aí no direito da saúde, do direito das pessoas com deficiência. E
há algum tempo, assim, o autismo entrou muito forte, né, na minha vida. Eu já sou advogada aí há quase 20 anos, né? Eu pareço, né, mais jovem, mas isso não é verdade. Já tem uma história por trás, né? E essa parte da saúde, ela sempre me moveu muito, assim. Eu sempre tive um carinho muito grande de poder ajudar as pessoas, né, através do meu trabalho, de poder de verdade trazer um significado diferente na vida das pessoas através do meu trabalho. Acho que quando a gente faz do nosso trabalho, quando ele é mais importante para os outros do que para a gente, ele tem um valor e ele acaba nem sendo trabalho, né? Ele acaba sendo uma missão. Então, eu sempre tive isso, assim, dessa coisa de querer trabalhar com a área da saúde. E aí, alguns anos pra cá, começou, apareceu, né, uma criança autista para fazer um tratamento. Num primeiro momento, eu pensei que era a mesma coisa do que pedir uma cirurgia ou que pedir um medicamento, que era o que eu fazia, né? Pedir uma prótese, era basicamente isso, um stent do coração, era isso que eu fazia antes no escritório. Apareceu um autista, eu disse, não, beleza, vou fazer aqui. E aí, quando eu comecei a olhar o processo, eu comecei a ver que ele tinha uma série de questões muito específicas, que não era exatamente como uma saúde normal. E que precisava de alguma dedicação minha, né, para isso. Eu comecei a estudar, e à medida ali que eu fui estudando, que eu fui me entendendo mais desse universo do autismo, eu fui indo, me especializando cada vez mais e buscando saber mais. E hoje a gente tem, né, o escritório, ele mais de 90% hoje das ações que a gente tem no escritório, com certeza, são de ações relacionadas ao autismo, né? E aí, com isso, então surgiu a ideia do podcast, né? Eu sempre tive uma veia, assim, eu tinha um sonho quando eu era jovem, né? Lá na época que eu tava para escolher a profissão, eu queria ser jornalista. E aí, por questões da vida, a família não apoiou, a família era muito do direito, né? E aí, então eu segui o caminho do direito, mas eu sempre gostei. Eu sempre gostei muito de comunicar. Sempre fui muito comunicativa, sempre gostei muito de falar. E aí, ano passado, quando a gente teve a enchente aqui no Rio Grande do Sul, eu me deparei com uma realidade de muitas famílias com muita desinformação. Era um público muito diferente daquele público que me procurava no escritório. O público que eu ia nos abrigos ajudar, enfim, né? A gente fez toda aquela força-tarefa aqui no Rio Grande do Sul para ajudar, né? As pessoas que estavam desabrigadas. E eu me deparei com uma quantidade muito grande de famílias que não sabiam muito sobre o assunto, que achavam que o autismo era uma sentença, que não tinha o que fazer. E aí eu juntei aquela minha vontade de comunicar, e eu disse, poxa, eu conheço tanta gente, né? Eu tenho uma voz, tenho ali uma expertise nisso, né? Por que não usar esse meu conhecimento, isso tudo que eu tenho para levar para o mundo, né? Aí foi assim que surgiu o Saúde Urgente. E na verdade, quando eu fechei lá, que daí eu fui atrás de estúdio e tal, eu fechei um pacote com 4 episódios. E eu imaginava que ia ser isso, que eu ia fazer 4 episódios. Eu pensei assim: vou levar uma mãe, um pai, um assistente social e um profissional. Pensei assim, né? E no fim, acho que a gente tá 50 e poucos já episódios, então a gente vem mantendo, né, um episódio por semana. Agora, recentemente, a gente esteve com o podcast no Congresso de Autismo em Fortaleza. Então, a gente gravou 9 episódios que estão para ir para o ar aí em breve. Então, a gente ficou o final de semana inteiro entrevistando os palestrantes do Congresso em Fortaleza, né? E então entrevistamos assim pessoas muito interessantes, assim, pessoas que teria dificuldade de entrevistar, porque o programa é gravado em Porto Alegre, então, né, entrevistei Cadu Lins, por exemplo, que é do Recife. Então, assim, foi muito bacana ter essa oportunidade de gravar com pessoas de fora aqui, né, do nosso eixo, né?
E ele vem se expandindo, assim. A gente agora já tá com um episódio para gravar em Cuiabá. Então a gente tá indo, né, aos poucos, assim, ele vem crescendo na verdade, os episódios eles foram surgindo muito porque foi tendo aprovação, porque eu fui recebendo muito feedback positivo, as pessoas gostando, o programa começou a chegar, assim, em lugares que eu nem imaginava. E aí a gente foi indo, né? Então, conforme as coisas foram acontecendo, e agora ele vai andar aí por um bom tempo, assim, espero. Que é interessante quando tu falou principalmente do pod, né? Do pod saúde urgente. Eu tenho esse costume já há 4 anos, mais de 4 anos fazendo a live assim, né? Mas nunca tinha ido a um local. Eu vou ser entrevistado no local, sabe? Então, para mim, tudo é novo, né? A gente fala, é novo. Tá na frente do microfone, tá conversando tranquilo, sabe? Mas tu chega lá, só que assim, para eu de verdade, assim, quando eu vou falar em torno disso, da inclusão, vou falar do meu filho, ou de alguma situação que eu passei com outras famílias, para mim ele é tão tranquilo de falar, sabe? Eu não sei se é porque eu me tornei uma voz, eu tenho que passar o que eu entendo, sabe? Porque é tranquilo. Por que eu digo tranquilo? Porque eu entendi que eu tenho que passar para próximo, porque tem famílias que não é, às vezes tem muito por falta de conhecimento, mesmo sendo pai atípico, mas é aquela vergonha, é a dificuldade que tu tem de sair com teu filho, e quando eu chego aqui e faço convite para tu estar conversando, mostrando teu espaço, ou uma família típica que veio, ou o Jonathan que vai vir falar comigo também, tem o barbeiro aqui na praia que também já falou comigo, e essa também é a história de tu chegar longe, mas claro, eu tô sentado no meu espaço e estou fazendo, mas eu vou te falar de verdade, eu nunca imaginei na minha vida de pai atípico, e quando comecei o projeto, do mesmo jeito, sentei no meu espaço, uma cadeira, um tripé, um celular e um fonezinho comum. Vou falar de autismo. O não, se vai ter aceitação ou não, tá, vou fazer. Aí fiz uma, fiz duas, só que como diz, a gente conhece várias pessoas, não daria para falar só de autismo. Eu digo, eu vou falar de inclusão, falar com uma família síndrome de Down, falar com um médico na fisioterapia, um neuropediatra, e a gente acaba se envolvendo e assim, quando tu vê, quando esse dia eu tava vendo, pô, já são 4 anos, mais de 4 anos, eu pensando em fazer uma, duas, três, será que vai dar certo? Como tu falou. Então tu vê, e aí tu não consegue mais parar. Tá, isso eu digo assim, tu faz aquilo ali, mas tu não consegue mais parar. Porque dá momentos de pai, daí vem aquele lado de pai atípico, tá? Sobrecarregou as situações, então você, não quero mais. Só que aí tem muitas pessoas que também te conhecem, e eu sou muito transparente, né? Bag, não para, porque tu é uma pessoa que está sempre tentando ajudar, tu está sempre passando informação. É difícil ter alguém, então eu entendo que tá difícil, mas tenta. Aí tu começa a pensar, respira fundo, vamos de novo, segue. Então a gente diz assim, hoje é uma quarta-feira, parar para analisar, tu tá trabalhando, tu chega, vai fazer isso aqui, eu falo para mim, é prazeroso. É o contrário de assim, tô cansado e tenho que fazer mais isso. Não, é prazeroso. Então, quando vê pessoas também que ficam engajadas também nisso aí, por isso é que eu falo, a gente tem que continuar falando sempre. E falar de inclusão, infelizmente, eu vou falar agora do lado mais de pai atípico, se não tiver falando, mostrando, batendo a cara, falando e falando, a gente não vai ter evolução. Óbvio que tem muito, evoluir a gente sabe. Só que se não estiver falando, não tem como. E essa questão dos projetos, nem tu falou, Rosana, assim, eu fico feliz que eu nunca imaginei que já teria feito live que nem eu fiz. O Caduzeiro é um barbeiro de inclusão em Itajaí, que eu falei com ele mais de uma vez aqui na live, e o Lucelmo Lacerda também, eu nunca imaginei. A gente gosta de acompanhar, te obriga a entender também, a aprender. Mas será que um dia eu ia falar com a pessoa? E o Lucelmo, eu tive o prazer, além de falar em live com ele, eu tive um encontro pessoal, com ele. Ele veio palestrar em Tramandaí, aqui próximo aqui de Capão. Eu E eu, fui, part- eu e fui a eu, Tramandaí na e, palestra. e eu participei, e o que eu fiquei mais feliz disso, sabe? Quando tu entrevista alguém que tu não conhece, claro, chegou lá, vamos que foi no palestrante. Tu vai falar que conversou com ele, né? Isso é normal, bate, eu fiz uma... Quando ele me olhou, eu te conheço. Ele para mim não deu nem tempo de eu falar, eu te conheço. Eu fiz uma live contigo, só que a única diferença hoje é que tu não tá com fone de ouvido. Já fiquei até sem palavras, eu fiquei assim, pá.
mais realizado do que já estava. Então a gente vê assim como é importante isso. E agora eu queria te perguntar muito em questão do pod, né, do pod saúde urgente, algum relato que tu pode dizer. Assim, a live mais difícil, assim, mais difícil, assim, de um momento que tu foi. Sabe que eu sempre digo, é natural da gente fazer, né, claro. Mas uma live que você vai ser, mas será que eu consigo fazer mais difícil? Tem algum relato, assim, que tu possa me dizer, assim, que aquela a live, assim, que tu ficou, assim, será? Os primeiros, obviamente, foram os mais difíceis, né? Porque hoje já tem uma naturalidade, né? Tu já tá ali muito adaptado, né? O ambiente e tal. Então, as primeiras foram bem difíceis. E logo que eu comecei, eu fui ousada, porque uma das primeiras convidadas que eu levei foi a Shanna Miller. E aí, imagina, né? Ela, apresentadora, comunicadora, com toda a prática e a tranquilidade de falar com câmera e com microfone. E eu me lembro que eu fiquei assim, nossa, será que eu vou conseguir me encaixar ali? Porque eu tava recém começando, eu acho que foi meu quarto episódio. E aí eu fiquei assim, será que. Como é que será que vai ser? Ela vai me engolir lá, porque ela vai começar a falar e eu vou ficar travada. E no fim foi um bate-papo delicioso, assim, ela muito, muito, muito querida, muito generosa e aprendi bastante com ela, assim, foi muito especial gravar com ela. Então eu acho que talvez o episódio, assim, que eu fiquei mais tensa foi esse, porque era muito do início, né? E era uma pessoa que tinha muita experiência, né, com a parte da comunicação, né? Então eu acho que esse foi o episódio que eu fiquei mais tensa, assim. Mas a gente escuta muita história, e a gente escuta muita história difícil, né, Gui? No meu dia a dia de escritório, né, eu faço muitos atendimentos por dia, né, de famílias que estão ali procurando né, querendo fazer um processo, porque não conseguem um tratamento, porque não conseguem um BPC. E então, assim, é muito comum, né? Eu atender ali uma mãe e na maioria das vezes elas estão chorando, elas estão, né? É um momento muito difícil, né? Tudo é muita dificuldade. E a gente acaba que vai criando ali uma. Aprende a lidar com isso, né? No início era muito difícil e, tipo, hoje já tá ok, assim. Então, às vezes eu, enfim, né, faço os episódios e eu consigo ficar bem, assim. Mas eu tive um episódio com a Ana, da Anato, que tu falou, que não consegui segurar o choro, porque ela me emocionou, assim, de uma forma muito, muito tremenda, assim, que eu fiquei com muita dificuldade e eu tive que chorar com ela, assim. Acho que foi o episódio, assim, que me marcou muito, assim. Ela contou uma história da época de estágio dela, que, nossa, me pegou muito, assim. Então, foi um episódio que me marcou muito também, assim, pela questão de que eu não consegui me controlar, sabe? Porque, às vezes, a minha prima, ela que ajuda a organizar o Instagram, né, do pod, faz as capas pros rios, enfim. E ela, às vezes, me manda assim, como é que tu conseguiu gravar isso e não chorar? E aí eu digo, brinco assim com ela, assim, eu choro por dentro, né? Tipo, não consigo não chorar pra fora, né? E aí naquele dia com a Ana eu não consegui segurar o choro e tive que chorar junto com ela. A Ana eu tenho um carinho muito grande, porque a Ana, ela, até assim, ela, fui conhecer ela mesmo, foi numa caminhada, numa corrida do autismo que tem em Tramandaí-Imbé. Assim, conhecer por, nato, tudo, só conhecia assim, mas por cima. Mas a história dela, assim, ela chegou a começar um tratamento, começou uma TO, como ela é TO, né? Na época ela era no carro dela, não era todo esse espaço que tinha. Ela atendia a domicílio, tudo. E ela atendeu o meu filho. Só que eu já não estava, meu filho, eu sou separado, né? Então foi na casa da mãe dele lá. E algum tempo atrás, agora, recente, ela lançou o livro dela, né? Aham. Agora, até vou fazer propaganda aqui, tá? Porque tá aqui o livro da Ana, aqui, ó, que ela sabe que eu tenho um carinho muito grande, que a gente criou uma amizade.
Então, essas caminhadas de pai atípico, e acontece isso. Já fiz live com ela, tudo. E quando eu contei a história recente, quando ela me presenteou com um livro lá no lançamento, quando eu falei para ela, ela que ri, mas o Dani, porque ela sempre olhava a foto, meus stories, acompanhando meu Instagram, todo mundo vê que tem vídeos do meu filho, foto, ele comigo, né? Então, ela sempre olhava as fotos, mas eu acho que eu conheço, sabe? O guri, né, em si, o meu filho, eu conheço. E quando eu contei a história para ela lá na hora que eu tava, Gui, eu não acredito. Porque eu perguntei, eu falei, não, acho que tu atendeu o meu filho. Falei pra ela, em tal caso, tal lugar, Gui, eu acho que eu tenho até guardado as coisas. Eu acho que sim. Ela assim, ela assim, me olhou assim, espantada, assim, já a gente já se emocionou, e sim, sim, sim. Porque o que é amizade, sabe? Junta situações e tu nem imagina como é. Então a Ana, tudo que ela faz, eu tenho um carinho muito grande, tanto que eu agradeço que várias coisas também que eu fiz no meu espaço aqui no projeto, no bate-papo, ela também faz parte disso. Como todos na minha volta, né? Minha esposa também está sempre me ajudando, sempre tem alguém que está por detrás aqui, não é a questão da filmagem, organizar também, é sempre assim. Então, quando a gente tem esses podcasts, ou tem as lives que a gente faz, sempre tem as partes marcantes da gente, sabe? Então, aí tu fica pensando na história, do como começou, até agora como tá. Então, e essa lidar com famílias atípicas, eu digo assim, meu telefone com um pai atípico, ele toca aqui, de vez em quando tem um WhatsApp, tudo. Eu vou ver uma mãe pedindo uma informação, às vezes é uma informação, não é às vezes o mais difícil, que a gente sabe quem é pai atípico. É uma falta de medicação, é uma terapia que não tem, é uma indicação de um advogado, porque já está no último, já está no estresse, já está numa depressão, já está em exaustão. Então, muitas vezes as pessoas não sabem o que passa pela gente, né, que é pai atípico. Tu te envolvendo, até digo assim, pelo que eu te conheço, se tu não tem nada, eu sei que tu não tem filho atípico. Depois assim que seria assim, tu te envolveu porque tu é mãe atípica e também vai lidar com a tua profissão. Então isso eu também admiro muito nas pessoas, por também olhar, porque se o ser humano olhasse como tu tá olhando, assim, que tu tem que ajudar as famílias, é muito importante, porque o autismo a gente vê assim, a gente sofre muito, porque como não é visível, né? Então, tudo que acontece de uma crise, uma situação, primeiro a gente é julgado, porque Sim. ninguém vem pedir ajuda, vem ajudar na Sabe, realidade. sabe que eu falo muito nos episódios, assim, e falo no geral, assim, que é lógico que eu sei, né, que o canal ele é assistido basicamente por famílias atípicas e por profissionais, enfim. Mas eu quero muito conseguir romper essa barreira, né? E fico muito feliz quando eu escuto de uma família que não tem uma pessoa autista ali que me diz, né? Eu assisto teu canal. Porque eu acho que a gente precisa, para a gente conseguir de fato tornar uma sociedade de fato inclusiva e uma sociedade mais justa de fato, a comunidade, no geral, tem que entender quais são as dores, quais são as dificuldades, né? O que essas famílias atípicas estão vivendo de fato para que o resto da sociedade, né, consiga inserir, porque a gente briga por inclusão, mas quem está brigando por inclusão são as famílias atípicas, as outras não estão nem sabendo o que está acontecendo. Então, eu entendo assim que e é justamente, né, eu sinto assim que foi um chamado, né, para eu trabalhar com isso, assim. E quanto mais eu trabalho, e vou te falar assim, pode surgir muito com a ideia de trazer informação, mas o quanto eu cresci como pessoa desde que eu, né, tô ali gravando esses episódios faz um ano, né? Começamos em agosto do ano passado. O que eu cresci, o que eu evoluí, o que eu aprendi, o que eu escutei, sabe? Eu mudei demais. Então, eu vejo a minha transformação através da história dos outros, né? Do quanto eu consigo só de escutar, né? Eu vou mudando. Então, muito da bandeira que eu levanto é que as famílias
as famílias típicas precisam entender, elas precisam participar. Não pode ser uma surpresa quando eu vou dar uma palestra e as pessoas me perguntam, tu é mãe atípica? Eu digo que não, as pessoas se surpreendem e aquilo me choca. Por que que só as famílias atípicas podem se engajar nessa causa e lutar e querer mudar e querer de fato fazer algo novo, né? Então eu levanto muito essa bandeira e tento trazer isso nos núcleos por onde eu convivo com as pessoas, com os meus amigos, eu tô sempre falando sobre isso, eu tento mostrar para as pessoas, né, o que é de fato essa realidade, né, que essas famílias vivem, porque pode ser o teu vizinho do apartamento, da porta ao lado, né? Pode ser o coleguinha do filho na escola, pode ser o filho da colega de trabalho. Então, está em todos os lugares, né? Então, eu vejo que a comunidade, esses dias eu dei uma palestra, eu achei muito legal, que eu dei uma palestra, porque eu costumo dar palestras geralmente em associações, né? É onde me chamam para falar. E esses dias eu dei uma palestra para um grupo empresarial que era das óticas Diniz. E aí era só era uma palestra para os gerentes das unidades das lojas. E eu achei aquilo tão bacana deles estarem preocupados. Por quê? Porque essas pessoas são consumidoras, elas vão até as lojas, enfim. Então eu não estava falando para a comunidade atípica, eu estava falando para pessoas típicas que estavam interessadas em saber mais sobre o assunto, para saber também como eles poderiam contribuir. Eu achei aquilo assim muito enriquecedor e eu adoraria que isso se alastrasse, sabe? Porque é importante mesmo, porque quando se chama, né, aí quando diz, ó, tu fez a tua palestra, isso é sinal que os gerentes vão cada um no seu, na sua rede, cada parte onde estiver atendendo, eles vão ter que passar um pouco do que aprenderam para os profissionais deles, entendeu? Então é porque a gente vê isso, assim, como tu acabou de dizer, eu sou uma pessoa assim, ó, quando tu vai ver, tu entra no mercado, às vezes eu já passei por bastante situações, por exemplo, de tu ter no caixa não entender nem o que eu tô falando. Esse dia até aconteceu isso. Mas eu trato isso com muito tranquilo, sabe? Porque veio meu filho para lá e para cá, entra no mesmo mercado. Às vezes eu vou com crachá de identificação, ou às vezes eu vou até sem. Assim, o cordão do autismo com o crachá dele. E esse dia eu fui sem e aí perguntei. Que ele foi, normal ali, ele entrou, vai lá, faz a correria dele, tudo. Dá para ver algumas situações que ele tem, ó, questão do autismo para as outras pessoas, mas olhando ele, tá. Eu perguntei para as gurias do caixa que estavam lá, assim, tu sabe o que ele tem? Assim, eu digo, porque jeito ele carinhoso, meu filho, 18 anos, maior do que eu. Elas me olharam assim, né? Não, mas eu falei, mas vocês não, eu falei para elas, não precisam ficar, eu não vou ficar chateado. Eu falei isso bem de boa, bem tranquilo. Ele é autista. Aí tu imagina, tu entrou no local, as pessoas não sabem um pouquinho o que é, não vai saber como atender. Por isso que a questão de uma palestra, de buscar isso é importante. Porque a sociedade ela não está preparada, isso eu sei. A gente vai, como eu estava falando antes ali, a gente vai conviver e já está convivendo com autista em qualquer lugar. No mercado, no escritório de trabalho, na advocacia, de repente vai ter alguém ali. Eu vou no material de construção aqui onde eu moro, aqui tem um rapaz que ele é autista. Eu sei lidar, porque eu tenho meu filho. Mas as pessoas também têm que entender que tem que aprender um pouquinho. Vamos estar falando só do autismo, mas também tem que saber lidar com o síndrome de Down. Tem que saber lidar com propriamente o que é visível, tá? O cadeirante. Porque se a gente falar em inclusão, eu vou ser bem polêmico até. Quando a gente vai falar de inclusão, já para cadeirante já não tem a tal da inclusão. É só tu olhar uma calçada, uma rua, um local às vezes que vão andar, que a gente sabe que não está preparado. Então tu imagina. A gente fala de inclusão e tudo que se fala de inclusão, né? Se a gente olhar a lei ali, é linda, mas na prática ela não acontece, né? A inclusão, eu tenho uma amiga minha que ela cita muito, por exemplo, assim, né?
O cadeirante precisa da cadeira de rodas, uma pessoa que tem uma dificuldade de visão precisa de um óculos, um autista muitas vezes precisa de um AT, e então assim, cada um, e aí a gente vê que a calçada não tem rampa, a gente vê que tem escola que não aceita o AT, e a gente vê que a inclusão ela é linda, né, de se falar, e na prática a gente está lutando, a gente sabe que melhorou, né? A gente vê, por exemplo, cada vez mais as pessoas entendendo sobre o assunto, né? Hoje ainda eu conversei com pessoas que não tinham nenhuma ligação com autismo, não era cliente de autismo nem nada, e fiquei feliz, né, numa reunião que teve, que eu vi que as pessoas sabiam sobre o assunto, estavam conversando, porque eram empresários que tem funcionário que é autista, ou então que tem um filho de um funcionário autista, estavam por dentro das questões, assim, e aquilo me deu um acalento, assim, de que de fato esse movimento que a gente está fazendo aos poucos, ele está surtindo um efeito, né? As pessoas estão começando a entender, né? Mas a gente sabe que é um movimento que é a longo prazo, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona aí que a gente vai É. passar para a gente conseguir fazer algo diferente, né? A gente vê que é assim, sabe? Por isso que quando a gente comenta de inclusão, tu acabou de falar uma coisa bem, bem certa. No papel é muito bonito. Tanto que tem as datas certinho, 2 de abril, tá? Fica tudo colorido, balão azul, caminhada, nas escolas tem algum evento, só que. E depois do dia 2, dia 3, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não, e a gente vai falar uma coisa que assim, que nem nós estamos em setembro, né? Setembro amarelo, pelo suicídio. Olha, fala, chega a ser o nome, chega a ser. Pô, mas aí tu pega aquela data ali, depois ninguém fala mais. Uhum, uhum. E aí? E isso a gente precisa, e eu acho que são espaços, né? Espaços como esse teu, espaços como o meu e tantos outros que a gente tem, né? Que é justamente para trazer essa fala o tempo todo, né? E a gente tem que falar o tempo todo, né? Ah, tá ficando chata, só fala disso, mas tem que falar muito mesmo, porque né, as coisas precisam mudar, a gente precisa que muita coisa mude, né? Eu comentei, né, que eu entrevistei o Cadu Lins, né? E ele tem uma fala, e a gente conversou sobre isso, que ele diz que hoje o maior problema de saúde pública no Brasil é o autismo. E eu concordo, porque a gente vê, por exemplo, um sistema de saúde que, claro, que a gente sabe que ele tem muitos problemas, mas o SUS, ele tem muitas qualidades, né? A gente vê países que não tem, né? A gente pega, por exemplo, Estados Unidos, né? O Tem que acesso, pagar. acesso à saúde lá é caríssimo, e a gente aqui existe um acesso à saúde gratuito, né? E que funciona para muita coisa. A gente tem muitas coisas que são muito boas dentro do SUS. Mas, por exemplo, o autismo não tem nada. Na prática, não tem nada. O que eles supostamente fornecem, a gente sabe que é só uma camuflagem para esconder, porque não tem absolutamente. Tudo que é dado ali não é efetivo. Então, quando ele fala isso, que é o maior problema de saúde pública do Brasil, eu tenho que concordar com isso, porque eu enxergo isso na prática todos os dias. Porque se uma pessoa, por exemplo, tem. E eu falo assim, ó, até dentro da experiência que eu vivo lá do escritório, se tem uma pessoa que está com câncer e a gente precisa entrar com processo na justiça para conseguir um tratamento oncológico, a gente consegue, né? O SUS fornece. Para o autismo, ele não tem espaço, ele não tem um tratamento intensivo, um tratamento de qualidade, um tratamento com profissionais qualificados, com certificações baseadas em evidência científica. Isso não existe no SUS. Eles não têm, né? Eles criam centros de referência que, na verdade, não tem referência de É nada. só o nome.
É Muitas só vezes um é só o nome. nome, é só um nome. E aí assim, a gente vê que eles não estão, assim, a preocupação que eles têm é criar esses centros para fingir que estão fazendo alguma coisa e na prática não é algo efetivo, né? Então, se a gente não consegue construir de alguma forma que essas pessoas recebam um tratamento em clínicas particulares, enfim, via judicial, não existe nada via SUS, É, né? tanto que é Nada. pedido, né? A gente sempre fala, eu sou um que pontuo muito isso. Quer buscar direito pro teu filho? Tudo meio judicial. Tanto que Não existe. Não existe outra forma. sim, Não tanto que a gente existe outra estava forma. no. Quando estava no teu podcast, quando a gente conversou, o Marcelo Piton até que estava junto também, ele comentou no momento, assim, e eu sempre já tinha essa fala também. Ah, infelizmente, pais atípicos, para conseguir tratamento do filho, já te digo assim, ó, é tudo meio judicial. É só entrar na justiça, porque senão tu não consegue tratamento para teu filho. Que Não autista existe. também não pode. Por exemplo, autista não dá para te fazer um tratamento, 5 sessões, pronto, acabou. Não, não pode. Tem que ser contínuo. Aquilo ali é assim, tu não pode simplesmente parar. E é uma equipe multidisciplinar. Ah, tu vai botar no papel? Meu Deus. O valor é lá em cima. E como é que vai pagar isso? Eu vi uma reportagem de um Teacoli que vai abrir novo agora. E aí eu tava lendo ali, né, comemorando o novo Teacoli. Eles falam que vão fazer 1.200 atendimentos por mês e que eles querem atender 150 crianças. Eu sei que eu fiz um cálculo que dá mais ou menos dois atendimentos por semana por criança. E aí eu fiquei, desde quando dois atendimentos por semana vai ajudar em alguma coisa? E a gente sabe que vão ser dois atendimentos de meia hora. Então, assim, e desde quando? Se a gente sabe que o tratamento é intensivo, né? Os laudos lá que eu recebo, eles pedem 3 horas de fono, 2 horas de TO, 3 horas de psicólogo, 15 horas de aba, 1 hora de musicoterapia, 1 hora de psicopedagoga. Isso é um tratamento de autismo. Não é meia hora de fono, meia hora de psicólogo por semana. Aí é assim, ó, essa criança tá recebendo tratamento, ó, ela tá lá. Só que é um tratamento que não tem efetividade nenhuma. Aí tu não tá falando, a gente não tá falando nem de remédio ainda. Não, não, nem vamos falar de remédio. Infelizmente, assim, é muito triste. E eu vou te falar que o que mais me causa tristeza é que eu não vejo nenhum movimento para mudar isso. O movimento que eu vejo é só para esse faz de conta. É só vamos criar alguma coisa aqui, porque daí a gente vai mostrar que está fazendo alguma coisa, e aí vai ficar todo mundo feliz que a gente está aqui, ó. Criamos um centro novo e vamos atender 1.200 atendimentos por mês. E tem uma coisa que. E outra coisa agora é polêmico, sabe? Se chateia também. É que, infelizmente, se todas as associações e ONGs e tudo mais da causa em si se unissem e fossem fazer frente mesmo, buscar direitos e não sei, tudo mais, de repente poderia dar um baque também maior. Porque eu sempre digo, a bandeira, o autismo, ele é muito forte. Ele é muito forte. Ela é forte para buscar, para tu tentar buscar. Só que quando é um pai, dois, três pais que estão correndo, dentro de repente de uma associação que tenha 400 famílias, sabe? Não é um peso que vá ser influente. Porque assim, quem não é visto não é lembrado, né? Então, então a gente sabe que. Então, hoje eu estou mostrando a cara aqui, dando a cara tapa, fazendo uma live, eu sempre digo, simplesmente eu sou só uma linha de passagem. Eu estou chegando aqui, tu está aqui conversando comigo. Na realidade, quem está passando a informação não sou eu. É tu que veio fazer parte. Eu sempre falo, todo mundo que vem conversar comigo aqui faz parte do projeto. O Uhum. projeto não é meu. É que nem tu é idealizadora do Pode Ser de Urgente, por exemplo. Eu acredito que não é teu, sabe? Tu fez aquilo ali, uma coisa que tu gosta, mas tu tá passando informação. Quem é de verdade dono, entre aspas, vamos falar assim, é quem tá assistindo, quem tá tendo conhecimento, tá aprendendo com aquilo ali. Exatamente. Eu aprendo, com certeza, todo dia. Eu sempre falo do meu filho, por exemplo. Meu filho é autista, eu tenho o meu filho, o Daniel, que é autista, e o Gabriel, que é típico. Um de 18, que é o autista, e um de vai fazer 21 anos. Então eu já não sou mais tão novinho também, vamos falar assim. Então, tu imagina.
E quando a gente busca ter essas informações, sabe, e passar, que nem a gente está passando aqui, é uma corrente que não pode parar. Com E, certeza. e torcer que apareçam mais Guilherme, mais Rosana, mais João, Pedro, que consigam passar o conhecimento na questão da rede social, que eu sempre digo, a rede social ela é muito forte também, porque Sim. muitas famílias não conseguem sair do ambiente. Eu sempre falo, o teu projeto, né, que é um podcast num ambiente físico, tu vai lá, eu não, eu digo assim, eu com algumas situações eu tenho meu espaço aqui de lives, mas para me chamar uma mãe e um pai atípico, já é mais difícil, mas estando em casa, eu sempre digo, pode, mas o meu filho, que já aconteceu, sabe? Mas é que bate-papo, se o teu filho atravessar na frente da tela ou conversar, não tem problema nenhum, é pra gente saber o que acontece. E tem mais uma coisa, quando a gente quer buscar e quer mostrar a luta e a causa, a gente vai onde for. Porque não é que eu sou mais ou não, a gente vou falar um exemplo assim, eu saí de Capão a Porto Alegre para ir. Se fosse outra situação, não daria para ir. Eu me organizei e fui. Se fosse longe, eu tenho uma vontade de ir a Itajaí, Santa Catarina. Eu vou ir. Eu vou levar o Uhum, meu filho, torço, quero levar meu filho lá no Cadu, no Caduzeiro. uhum, Por uhum. quê? Além de ter um carinho muito grande pela pessoa que eu conheci, eu quero conhecer o ambiente, entender como é que é também. Então a informação ela é importante. É que nem eu falo aqui, ó, se tu não está divulgando. Ó, por exemplo, isso aqui é um folder que eu tenho, que eu criei para mostrar o que é autismo. QR Code atrás, coisa, para chegar no canal no YouTube também. Mas por quê? Porque eu quero me aparecer? Não, não é. É porque a informação precisa. E rede social tá aí para isso. Então isso é É, importante. a gente tem hoje esse poder, né? Também de falar com tantas pessoas, né? Sabe que eu tenho feito um trabalho em que eu dou uma palestra toda semana para uma cidade diferente no Mato Grosso, online, né? Num curso que é um curso itinerante, assim, que vai indo, cada cidade está numa semana, cada semana está numa cidade diferente. E aí eu tô dando palestra lá, e às vezes eu fico assim, caramba, né? Esses dias, assim, era um dia muito frio aqui. Eu lembro que eu tava com muito casaco e tava com o ar quente ligado. E aí eu entrei e tava todo mundo lá de regata, de vestido. E aí eu disse, caramba, olha o poder que a gente tem hoje, né, com a tecnologia de estar em tantos lugares, né? Antigamente, como que eu ia dar uma palestra lá para o Mato Grosso, estando em Porto Alegre, né? Então, hoje em dia a gente tem essa possibilidade, as redes sociais, elas têm um poder muito forte também de, antigamente, a nossa fonte de informação era sentar na frente da TV, assistir o Jornal Nacional, e era assim que a gente conseguia ter acesso à informação, e agora a gente tem acesso à informação na palma da nossa mão, né, o dia inteiro. Então, a gente tem que se utilizar desse mecanismo, dessa possibilidade, né, de levar a informação e usar isso não só para falar bobagem, né? A gente vê dancinha, nada contra, né? Todo mundo tem o seu espaço. Mas é um lugar que a gente tem condições de levar informação importante, né? E, e a gente tem que utilizar isso, né? Então tem que ter pessoas, né, que estão ali falando, 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 falando e repetindo, e repetindo, e repetindo. E eu sempre digo, né, se a gente conseguir talvez conscientizar uma pessoa, ajudar uma pessoa que seja, já valeu tudo, sabe? Um dia eu recebi um relato assim que um pai atípico de São Paulo entrou em contato comigo e disse que tinha acabado de receber o diagnóstico do filho dele fazia 15 dias. E ele tava assim, tipo, desesperado com aquele diagnóstico, vivendo o luto dele ali, né? E perdido. E aí ele disse que apareceu lá o podcast pra ele. E ele disse que começou a maratonar o podcast. Começou a ver um depois do outro. E aí ele disse assim, doutora, isso me acalmou porque eu vi que eu tenho um caminho para seguir agora. Eu vi que não é o fim do mundo, eu vi que. E ele ainda disse assim: tem mais, eu sei agora o que eu tenho que buscar, qual é o direito que eu tenho que buscar, porque eu assisti no podcast.
E naquele dia eu chorei muito, porque era exatamente isso que eu queria quando eu tive a ideia, era poder ser instrumento de ajudar a vida de alguém. E a gente se emociona porque esse tipo de história, eu digo a mesma coisa em questão do espaço que eu tenho, sabe? Porque eu já ouvi relatos de mãe agradecendo por ter ouvido um podcast que tu te anima de continuar lutando porque aquela informação que foi passada ajudou. Eu sempre falo, minhas lives, se tiver 5 assistindo, 10 ou se 200 pessoas viram depois, ou 50 viram, ou 100 mil, eu sempre digo, se tiver uma que entendeu o que eu quero passar, o que tu veio passar pra gente, isso tu ganha muita coisa com isso. A gente fica feliz porque eu sempre é uma etapa vencida, dever cumprido, não sei, eu só sei que a gente está aqui para conversar e passar um pouco de todo esse conhecimento. Agora, Rosana, passando, não é fugindo muito, né? Agora um pouquinho da tua profissão. Fala um pouquinho dos direitos que os autistas têm. Não quero nem saber de lei, quero saber de direito, porque direito é mais fácil das famílias entender. Porque, até porque a lei a gente tem um monte, né? A gente tem um monte de lei, assim, e na prática, eu gosto muito de falar do que dá pra gente fazer na prática, né? No meu dia a dia, lá no escritório, assim, o que que a gente faz muito, né? Então, a gente faz muito processo de tratamento, e engana-se quem pensa que os processos são apenas contra o SUS. Na verdade, tem muito processo contra plano de saúde, porque, na verdade, a luta de quem tem plano de saúde é a mesma. Eu falo uma frase, assim, que é triste, assim, mas eu não vejo como uma pessoa ter um bom tratamento de autismo sem ser via judicial. Um bom tratamento, aquele tratamento ouro, aquele tratamento top. Não existe como sem um processo judicial. Porque o plano de saúde não quer dar o tratamento. O plano de saúde tenta fugir de todas as formas, tenta limitar o número de sessões. A gente tem já, por exemplo, resolução da ANS que fala que em casos de autismo não tem como o plano de saúde limitar o número de sessões. Porque isso acontece muito. Ah, não, eu vou te dar 4 TO por mês, porque é só isso que tem no teu contrato, né? Então, isso é uma coisa assim que eu falo muito para as famílias, e muitas vezes as famílias chegam e dizem assim: ah, é que no meu contrato só está previsto isso mesmo. As pessoas acreditam, sabe? Então, não existe como limitar a sessão, né, em contrato de plano de saúde. Não tem como o plano de saúde limitar o método. Por exemplo, a gente também tem uma resolução da ANS que fala que não tem, porque o plano de saúde ele geralmente diz assim: ah, psicólogo eu dou, mas eu não dou com aba, né? Então, assim, não tem, né? Existe resolução da ANS que fala que o método, a escolha do médico, não é a escolha do plano de saúde. Então, se o médico está pedindo terapia ocupacional com integração sensorial de Aires, tem que dar, né? Não vai dar TO com aba, que às vezes eles querem dar TO com aba. Não tem. Tudo tem que ser aquilo que o médico prescreveu. Né? São resoluções muito importantes quando a gente fala, por exemplo, de plano de saúde. Né? Depois a gente tem assim a questão que a gente vê muito de processo contra o Estado, né? De pessoas que estão na fila do GERCOM longos anos, né? Por exemplo, a gente tem uma resolução hoje que diz que se a pessoa tiver mais de 90 dias esperando por um atendimento, já é possível judicializar para a gente fazer um processo, porque já decorreu o prazo mínimo lá, máximo, no caso, que os entes públicos teriam para fornecer um tratamento. Né? Então, são informações que as famílias elas têm que saber disso, porque eu sempre digo uma coisa, Gui. Até para tu lutar por um direito, tu tem que saber que ele existe. Então, tu tem que saber que existe essa norma que fala que 90 dias é o prazo para o município fornecer o tratamento. Passou de 90 dias, é possível judicializar, né? Então, assim, esses dias ainda eu vi uma situação de que a Defensoria Pública de um município não estava aceitando fazer antes de 180 dias de espera. E a norma que a gente se utiliza fala em 90. Então, as famílias têm que saber.
né? Elas têm que saber dos seus direitos para poder lutar por eles. Então, isso a gente vê muito. O que a gente vê muito também no escritório? Por exemplo, o plano de saúde mandando fazer um tratamento numa cidade longe, né? Às vezes a família tem que pegar 2 ônibus para ir fazer um tratamento. Esses dias eu fui dar uma palestra em TAPS e eu fiquei horrorizada. As pessoas lá do município, para fazer, por exemplo, a terapia pelo município, não, como não tem as terapias no município, então elas pegam uma van do, da prefeitura de manhã cedo, aí elas vão, viajam lá 1h30 para ir lá para Charqueadas ou para Camaquã, fazer meia hora lá de fono, aí elas têm que ficar esperando até o final da tarde, quando a van volta. Então fica um dia inteiro ali em função daquela meia hora de fono que vai ser disponibilizada lá em outro município. Então, essa é uma outra situação que, tipo, não é necessário, que é possível, por exemplo, tu judicializar para que isso não aconteça, né? Por exemplo, plano de saúde, a gente já tem decisões recentes do STJ que dizem que o tratamento do autismo tem que ser feito na cidade do domicílio, né, da pessoa com autismo. Então, eu vi casos, uma menina, uma vez que eu fiz o processo lá no escritório, em que ela morava na zona sul de Porto Alegre, sim, zona rural quase, e o plano de saúde mandou ela para fazer terapia em esteio. Então, era mais de 2 horas para ir até a terapia. Então, assim, essa é uma terapia que não tem efetividade nenhuma, porque essa pessoa, a criança chega lá desregulada, não tem nem cabimento isso, né? Então, essa é uma questão assim que eu considero muito importante, né? Que as famílias saibam, que as famílias não aceitem, né? Quando o plano de saúde diz, não, olha só, tendo aqui a requisição para fazer 12 fonos por mês, mas eu só vou te dar 4 porque é o que o teu plano autoriza. Não, não aceita isso. Briga, né? Faz queixa na ANS, se possível entrar lá na ANS e fazer queixa, né? A gente, a gente, a gente tem assim a questão dos métodos que acontece muito, né? Então essa parte de tratamento é muito importante. A gente sabe o quanto um bom tratamento pode fazer diferença na vida dessas crianças, né? Então assim, lutar por esse tratamento é muito importante, né? Então, assim, eu vejo assim que esse pode ser um divisor de águas na vida de uma família, né? Quando ela de fato recebe um tratamento padrão ouro, né? Aí a gente vê, por exemplo, uma outra situação também que é muito comum de as mães pararem de trabalhar porque tem que cuidar do seu filho. E aí, por exemplo, a gente tem uma questão que é muito possível também de se fazer, que é para os servidores públicos reduzirem carga horária sem redução de salário para poder acompanhar, então, os seus filhos no tratamento. Então, servidoras públicas que talvez iriam abrir mão, né, do seu trabalho para poder cuidar dos seus filhos, podem, por exemplo, entrar com um processo para reduzir a carga horária e trabalhar 50% do tempo com manutenção do salário e poder acompanhar o seu filho no tratamento, né? Então, esse é um direito que também poderia ser estendido aos profissionais via CLT. Ocorre que é arriscado, né? Porque a partir do momento que a justiça até concede, o problema é que o risco de ser demitido aí é muito grande, né? Então, eu acabo não indicando, mas para servidor público, é um processo que muda a vida, né? Tinha um caso de um cliente que ele trabalhava no hospital de noite. E ele, então era noite sim, noite não, que ele trabalhava. E a responsabilidade de levar o filho nas terapias era dele. E então na noite em que ele trabalhava, naquele dia ele não dormia. Porque daí ele já acordava de manhã, ele chegava do trabalho, né, de manhã, 7 horas da manhã, ele saía do hospital, ia para casa, tomava um banho, e aí ele começava a levar o filho dele para as terapias, depois levava o filho para a escola, ficava esperando o filho na escola e tal. Naquele dia ele não dormia. E aí a gente conseguiu
a redução de carga horária dele e a qualidade de vida dele aumentou absurdos, porque ele é uma pessoa que hoje dorme, né? Sim. Então, é o básico, né? Então, assim, a gente vê, mas esse mesmo, o filho dele já teve diagnóstico há muito tempo e por muito tempo ele ficou assim, porque o hospital enrolava, aí ele ia lá e pedia, aí o hospital dizia assim: não, a gente está fazendo um regulamento interno, e daqui a pouco a gente vai resolver a questão, né, para os pais atípicos. Ele não resolvia, e aí a situação foi se postergando, e aí hoje ele diz: puxa, por que que eu não fiz isso antes, né? Tipo, a minha vida, ganhei muita qualidade de vida porque hoje eu posso dormir, né? Então, são coisas assim, que, que são muito necessárias, né, de serem ditas. Aí a gente vê, por exemplo, a mesma situação, mães que têm que parar de trabalhar para cuidar dos seus filhos. Aí a gente vê uma família de vulnerabilidade social que depende de um BPC para viver. E o BPC, ele não é um favor que o governo dá, ele é um direito e que foi feito, criado através da lei orgânica da assistência social, justamente para ajudar então as famílias de maior vulnerabilidade. E a gente vê esse direito sendo ceifado todos os dias, né? A quantidade de gente que me chama, que teve benefício negado, né? Pessoas que de fato vivem uma situação de vulnerabilidade social e o BPC é negado, negado, negado. Eu digo, gente, eu quero que alguém que conseguiu me diga, porque é tão difícil uma pessoa que consegue o BPC, sabe? Sem que tenha que judicializar, sem que tenha que recorrer a isso. E eu gosto sempre de falar, quando a gente fala de BPC, que as famílias também não se deixem ouvir pela história do vizinho, sabe? Porque eu escuto muito isso no escritório. Ah, eu nem vou fazer, porque a minha vizinha tentou e não conseguiu, né? Então, assim, eu gosto sempre de falar, assim, de que tem que lutar, tem que tentar. O INSS negou, não tem problema, entra na justiça, né? Tipo, mas luta por isso, porque ele é um direito e ele é um direito que ele traz dignidade para as famílias, sabe? A gente tem aquela família que usa o BPC para comer, porque a mãe parou de trabalhar, o pai sumiu e aquela mãe tá ali tendo que cuidar do seu filho sem poder desenvolver nenhum tipo de atividade remunerada e ela precisa do BPC. E a gente vê também outras famílias que às vezes o pai tá ali, tá trabalhando, mas, né, um valor baixo, mas aí vem o BPC, aí daqui a pouco consegue pagar um plano de saúde, né? E aí com esse valor do plano de saúde, daqui a pouco consegue fazer uma terapia, né? Já consegue, ou então usar o próprio valor do BPC para pagar, né, alguma terapia. Então a gente vê que o BPC ele tem esses dois papéis, né? Seja de tirar ali de uma questão de muita, né, vulnerabilidade, de pessoas que estão passando de fato dificuldade, né? De às vezes ter um alimento, mas também para aquelas famílias que daqui a pouco com esse valor vão conseguir um tratamento que possa melhorar, né? A questão ali de fazer tratamento, enfim. Então, a gente vê assim que direitos existem muitos, existe isenção de PVA, a gente tem isenção de imposto para comprar carro, mas eu acho que o mais importante aqui a gente falar é que assim, as leis existem, os direitos existem, mas na maioria das vezes eles não são cumpridos, né? Sem que tenha que ter A busca do advogado, o movimento né? judicial, né? É impressionante, assim, é muito raro o servidor público que vai lá no município, lá na secretaria lá do município, vai lá fazer a solicitação da redução da carga horária, que eles dão. Eventualmente até dão. Alguns órgãos dão. Mas é muito raro, a maioria tem que ir para a luta, tem que ir para a justiça, tem que brigar, sabe? O plano de saúde é a mesma coisa, vai ter que brigar por ele, vai ter que brigar, sabe? O BPC é a mesma coisa. Então, assim, eu vejo que o universo do autismo ele depende muito da judicialização. Esse papel que a gente tem, e eu vejo nesse sentido a importância de falar sobre isso,
porque a gente tem o poder, né, nós, advogados, de fato mudar a realidade dessas famílias. Né? Porque uma família que consegue um tratamento, uma família que daqui a pouco consegue uma redução de carga horária, que consegue um benefício previdenciário, é uma família que vai mudar, ela vai melhorar, né? De alguma forma a vida dela melhora. Então, a gente tem esse papel, né? Então, quanto mais a gente tiver advogados que entendam do assunto, que saibam exatamente como fazer, porque a gente também vê uma dificuldade, a gente não tem. A gente vê muito advogado que às vezes não entende exatamente, e aí acaba que às vezes prejudica, né, uma família. Então, assim, a gente sempre fala assim na importância de procurar uma orientação jurídica, de fato, especializada, sabe? Porque as leis existem, existe muita forma de lutar por algo, mas tem que saber que isso existe, tem que saber que pode e tem que ir atrás. Não tem a vida da família típica, em algum momento, ela vai depender da justiça. E isso, para mim, é certo. Com certeza. Agora eu vou te perguntar, aproveitando aqui, já está quase no fim já, gente, tá? É uma live. Quando a conversa ela é muito boa, quando vê, passa o tempo, tá? Mas eu quero perguntar uma coisa que qualquer pai atípico iria perguntar, né? Como tu acabou de explicar. Tu atende só na tua região, aí onde tu tá, ou se algum pai te procurar, por exemplo, eu moro na praia, te fizer um atendimento, tu atende. Então a gente sempre, aí já aproveitando o gancho, tu poderia falar seus teus contatos, se você quiser colocar, dizer pra gente que A, é importante. a justiça hoje ela é toda eletrônica, né? E todos esses processos que a gente fala, eles dependem basicamente de documentos. Então, a gente consegue advogar. Hoje a gente tem no escritório atuação todo o Brasil, assim. A gente consegue atender não só no Rio Grande do Sul, como, por exemplo, eu estava falando no Mato Grosso, a gente tem, né, um braço grande, assim, de bastante movimentação de processo. Eu falo, assim, que no meu escritório mesmo, eu praticamente não recebo ninguém, porque mesmo as famílias atípicas que moram perto, né, do meu escritório, a gente sabe a dificuldade de uma família atípica de se deslocar, né? Às vezes não tem uma rede de apoio, né, para deixar a criança, aí a criança tem dificuldade de ir até o local, a mãe também não consegue se concentrar ali na conversa, então acaba que às vezes até quem tipo, é muito perto do escritório, os meus atendimentos são todos online, porque é um facilitador muito grande para as famílias. Então eu passo praticamente assim, vou te dizer que às vezes eu atendo uma pessoa por semana presencial e diversos atendimentos online, né? Então, hoje a gente consegue também, graças a isso, e eu acho que isso veio um reflexo, assim, da pandemia, né? Que as pessoas aprenderam a fazer, né? Resolver as suas questões, né? Via online. Então, com isso, a gente conseguiu expandir muito o nosso trabalho e conseguir levar ele para lugares onde a gente talvez não conseguiria chegar, né? Se tivéssemos que estar presencial. Então, a gente consegue atender o Brasil inteiro, assim, né? Obviamente, o nosso maior número de processos é no Rio Grande do Sul, mas a gente consegue atender aí Brasil afora. Então é muito importante. Quero te agradecer, sabe? Eu sempre digo, quando eu falo nas minhas lives, eu nunca gosto de chegar nessa fala, sabe? Quero agradecer, pedir assim que tu faça os agradecimentos finais, que tá chegando o fim. Mas com certeza eu vou te fazer um convite agora, se caso tiver a oportunidade de fazer outra live, tu aceita o convite. Mas já aceitei. Com certeza. Eu acho. Agradece, mas É, pode, mas a pode gente, agradecer. a gente Vai tem que que estamos falar. acostumados. Com certeza, tem que falar, tem que falar. Temos que Isso é falar. importante. Com certeza. É, é uma coisa que eu sempre tenho comigo, sabe? Que não tem como, que nem eu acabou de dizer, não tem como tu parar, ficar com os braços cruzados e não tá falando, não tá expondo, não tá colocando uma postagem na rede social falando da inclusão, porque senão a gente não vai ter. A gente sabe que melhorou, tem muito a melhorar, mas se não tiver botando a cara a tapa,
Eu acabei até esquecendo de falar, tu me perguntou aí mais os direitos, e lembrei agora, inclusive hoje até eu postei no meu Instagram, uma liminar que a gente teve de um monitor escolar, então isso também é algo que a gente faz no sentido de que a gente sabe que a criança, ela muitas vezes tem a necessidade do monitor exclusivo e as escolas acabam não fornecendo, né? Então, essa também é uma ferramenta, né, que é importante de se conseguir um monitor exclusivo, né? Então, tinha esquecido aí do. Aí eu estava aqui lembrando do que eu É, postei hoje à tarde, isso. são direitos, são muitos. Por isso que a Muitos. gente tem que estar tentando mostrar, aprender e fazer. Mas mais uma vez, Rosana, te agradeço de coração. Peço que tu faça os agradecimentos finais para eu dar tchau. Obrigada, então, aí pelo convite. Pela oportunidade, né? E por abrir esse espaço também de. eh, e eu acho, assim como lá no podcast, eu gosto de receber, assim, eu gosto de mesclar, né? Um dia eu trago um pai, um dia eu trago uma mãe, um dia eu trago um médico, um dia eu levo uma psicóloga, um dia eu levo um barbeiro, e assim a gente vai tentando trazer todas as nuances, né? Então, a gente sabe que o papel do advogado é muito importante dentro do autismo. A gente ocupa um papel muito forte, né, de fala e de fato, de mudar a vida das pessoas. Então, obrigada por dar esse espaço aqui, né, para a gente poder falar um pouquinho sobre a importância dos direitos, né, dos autistas. Obrigada por confiar em mim para falar sobre isso. É um tema que eu gosto muito e que, se me deixar aqui, eu vou ficar a noite inteira falando. Mas é só gratidão e te parabenizar mais uma vez pelo teu trabalho e que ele tenha aí vida longa e que traga sempre convidados aí que agreguem bastante na causa. Com certeza. Mais uma vez te agradecer. E como tu já aceitou, né? Como tu falou, né? Logo, logo a gente faz um convite para continuar o bate-papo bem importante aí. Obrigado mais uma vez. Até a Eu que próxima. agradeço. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, não posso deixar de agradecer vocês, né? Pessoal que ficou assistindo, que vai assistir também, tá aí falando sobre inclusão, é mais que especial. Então, só tenho a agradecer a cada um. E como eu sempre falo, né, o bate-papo ele não é meu, o bate-papo é de vocês. O projeto acontece graças a vocês. Então, como eu sempre falo e sempre digo, né, bate-papo com é para vocês. Um forte abraço e fiquem com Deus.